Olá, queridos, Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui de volta, esse seu amigo que vos fala, Pastor Sérgio, e eu convido você para mais um momento de reflexão conosco. Você que está diante desta reflexão, quero convidar você para orar conosco. Tudo começa bem quando começa com oração. E para tanto eu quero convidar você para orar conosco. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai abençoar, edificar você. Para tanto, convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixe o seu like para que sempre o YouTube esteja informando a você quando nós estivermos enviando um novo vídeo para a sua edificação. Vamos orar? Bendito eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora e eu oro por esse servo, por esta serva que está agora, Senhor, a receber a Tua palavra. Abençoe de sorte que seja edificado, seja grandemente abençoado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. O amém significa assim seja. Por isso que é importante que você seja abençoado. Você confirme essa palavra dizendo amém. Muito bem, nós estaremos tratando de um assunto bem polêmico, né? E você já deve ter visto o título do tema, né? Que é usos e costumes. Nós vamos tratar assim bem breve sobre usos e costumes. É um assunto bem pertinente a muitas pessoas que têm dúvidas a respeito de usos e costumes. Alguns até confundem doutrina com usos e costumes e não tem nada a ver, ok? Vamos pegar um texto bíblico aqui agora, Romanos capítulo 14 e versículo 16. É um texto pequeno, mas que tem um grande proveito para as nossas vidas. Diz assim o texto sagrado: aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Vou repetir. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Ou seja, aquilo que é bom para mim, aquilo que é bom para você, não deve se tornar uma causa, um motivo de críticas ou um motivo para que as pessoas se escandalizem, né? É isso que esse texto está falando. Paulo está nos orientando a ter cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós usamos, com aquilo que nós temos o hábito de fazer ou não. Então ele está nos dando uma postura de ter o cuidado para que isto ou aquilo que façamos ou que usamos não venha nos trazer uma malcrítica sobre aqueles que nos observam, sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Até porque nós temos um testemunho a dar, ok? Então, para a gente entender isso aqui, nós vamos definir o que é doutrina, só para a gente não confundir doutrina com costumes, com usos e costumes. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios que não mudam. Esse detalhe é importante. Conjunto de princípios que não mudam, né? Passam tempo, passa gerações, mas os princípios, eles são o mesmo.
certo? Serve de base para um sistema ou uma instituição, certo? Religiosa, política, filosófica, pedagógica, e aí vai, né, por diante. Como nós estamos tratando de uma igreja, né, da vida religiosa com Cristo, então nós vamos tratar sobre a eclésia. Quais são as doutrinas da igreja, né? A doutrina da igreja é salvação, é a doutrina da soteriologia, teologicamente falando, a doutrina de Deus, né? A doutrina de Deus, ou seja, o estudo a respeito da pessoa de Deus, tá certo? Das coisas concernentes à pessoa de Deus, né? A doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, né? A doutrina do pecado, né? A doutrina da regeneração. Isso são doutrinas. Essas bases doutrinárias, elas não mudam de acordo com os fundamentos dos apóstolos, né? Que são os que trouxeram a base dos ensinamentos do Senhor Jesus. Então, doutrina são conceitos e princípios que não mudam, tá certo? Não mudam. Eles permanecem o tempo e a geração que vier vai viver esse mesmo princípio, ok? Agora, usos e costumes, eles mudam. Eles podem ser hoje e amanhã não. E o que são usos e costumes? Usos e costumes são hábitos de um determinado grupo que pode mudar ou não. Exemplo, a maneira de se vestir, a maneira de se usar uma barba, o uso do cabelo, né? o uso de pulseiras, relógio, o uso de joias, certo? Então, essas coisas podem ou não mudar. O uso do chapéu, né? Houve-se um tempo que as mulheres usavam chapéu na rua, na praça, por onde iam, elas usavam chapéu. Hoje você já não se vê mais isso. Ou seja, são hábitos que podem mudar com o tempo. Isso são usos e costumes de um determinado grupo ou instituição, né? Podemos chamar de instituição, de alguma agência, de alguma localidade específica, ok? Isso são usos e costumes. Só que é importante nós termos o cuidado, porque usos e costumes, no que diz respeito à vida da eclésia, da igreja, tem se tornado muito polêmico, porque quando se trata de uma vida com Cristo, de uma vida cristã, nós sabemos que a vida cristã é uma vida abnegada, né? Viver com Cristo é viver separado do contexto desse mundo aí fora. Então, nós precisamos ter aquela cautela. Então, a gente vai a gente vai observar, trazer algumas respostas, tirando dúvidas de algumas pessoas acerca de algumas coisas que se deve ou que se pode. Por exemplo, o que a Bíblia vai nos falar sobre o uso das joias, né? Porque tem pessoas que gostam de usar joias, de usar uma pulseira, uma corrente, né? E a Bíblia, ela tem resposta para isso, e nós vamos agora, à luz da palavra de Deus, né, trazer para você esse esclarecimento. O uso de joias no Novo Testamento. Em 1 Pedro, nós vamos encontrar um texto bem interessante, e o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre o uso de joias. Olha o que o apóstolo fala. Capítulo 3 e versículo 3. Ele vai falar, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores,
como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, né? Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado. Então veja só, o apóstolo Pedro, isso aqui é muito importante você observar o texto e o contexto. O apóstolo Pedro, ele não está proibindo o uso de joias aqui, né? Ele não está, porém ele está dando ênfase aos valores espirituais. Ele está dizendo, olha, não existe nada errado vocês se embelezarem com pulseiras, usarem uma corrente, usarem um brinco, ok? Não existe nada errado com isso. Agora, vocês não podem dar ênfase a aquilo que agrada a Deus nisso aí. Não. A beleza de vocês vem de dentro para fora. A beleza de vocês está no espírito, em um espírito dócil, em um comportamento equilibrado, tá certo? A beleza de vocês não está num brinco, não está numa boa aparência exterior, mas naquilo que procede do coração, tá certo? Pedro não está abolindo aqui joias, ele não está condenando o uso de uma pulseira, de um brinco, nada disso, tá certo? Isso aqui é importante. Veja, 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 9 e 10, Paulo também ele vai falar sobre o uso desses elementos, né? No caso, pulseira. Veja o que diz aqui, capítulo 2, de 1 Timóteo, versículo 9. Veja o que ele vai dizer. 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, ou com ouro, nem pérolas, ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Veja, o apóstolo Paulo, ele não está colocando uma regra dizendo que elas não devem usar uma joia ou uma trança bonita, não, no cabelo, nada disso. Ele está dizendo que a beleza delas, a beleza dessas mulheres, elas flui do interior delas. Ele está aplicando, Paulo está ensinando que elas devem se comportar com modéstia e equilíbrio no uso dessas coisas, no uso da joia, no uso das tranças, no uso do enfeite dos cabelos, no uso da roupa. Elas devem se comportar com equilíbrio, sem exagero, e que o que venha manifestar ou o que venha se apresentar diante de Deus não seja o que está fora, mas o que está dentro. E essas obras, esses atos, venham se revelar através das boas obras dessas mulheres. Devem ser notados não pelas pulseiras, não pela bonita roupa que ela está vestindo, mas pelas boas obras. Elas devem ser notadas pelas atitudes prudentes que elas estão tomando. Esse é o princípio que Paulo e Pedro estabelecem em relação à beleza da mulher. Ele não está proibindo nem Pedro e nem
é o apóstolo Paulo. Agora, é importante você entender que você que é uma crente, você que é um cristão, deve ter equilíbrio. O fato da Bíblia não condenar você a usar uma joia, uma pulseira, um brinco, quer dizer que você vai exagerar, na verdade. Não quer dizer que você não possa arrumar o cabelo, mas de forma discreta, não é? Não precisa você exagerar em fazer um trançado que venha chamar a atenção dos homens, das pessoas, não é? Que venham trazer até, quem sabe, um certo escândalo para a sociedade. Porque você é uma cristã, é um homem de Deus, né? Não precisa fazer aquele penteado ratafari, né? Simplesmente porque você quer, gosta de fazer isso. Nada disso. Você tem que ter um comportamento cristão, onde as pessoas olhem e possam glorificar a Deus pelo penteado do seu cabelo. Um comportamento onde você venha usar uma pulseira, não é? Sem exagero, não precisa encher o braço de pulseira, o pescoço com uma argola que venha chamar a atenção das pessoas, um brinco que venha estar encostando no seu ombro. Não, usa um objeto discreto, né? Desde que você não venha trazer nenhum escândalo ou maledicência, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 14,16. Dá motivo para as pessoas falar de você, né? Tem gente que usa a corrente do pé à ponta da cabeça, né? Não precisa esse exagero, né? Você precisa ser equilibrado nesses pertences que você usa, certo? Para não ser motivo de falatório, principalmente se você é uma pessoa que usa a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus. No Antigo Testamento, o profeta Isaías, no capítulo 3, versículo 16 ao 18, Deus vai estar condenando o povo e fazendo um juízo em relação ao povo. E o texto vai estar falando, você pode ler lá, capítulo 3 de Isaías, versículo 16 ao 18, que dentro dessa sentença, Deus está dizendo que vai tirar deles as joias, Deus vai tirar deles a boa roupa, Deus vai tirar deles as coisas preciosas, não é? Os vestidos de linho das mulheres. Deus vai tirar o pão, vai tirar a água. É uma forma de Deus sentenciar o pecado de Judá. Mas o fato de Deus tirar essas coisas não é que Deus está condenando o uso dessas coisas. Algumas pessoas vêm julgar o fato de Deus não querer joias, o uso das joias, e pega esse texto isolado, sem entender o seu contexto, para julgar alguém que gosta ou usa uma pulseira ou um brinco. E, na verdade, Deus não está condenando o povo por conta disso. Até porque, se fosse condenar, se o pecado de Judá fosse as joias que eles usavam, Deus estava também aderindo o pecado à água, o pão, o profeta, né? Porque Deus está dizendo que vai tirar do meio deles tudo isso, como uma forma de julgamento. Então, as joias aqui não é o fato, não é o eixo do pecado do povo. E o que é que o povo, qual é o juízo que traz aí essa sentença para o povo? Qual é o pecado? O pecado é exatamente o pecado da soberba. O povo está soberbo. As mulheres, especialmente, elas estavam vivendo orgulhosamente, de cabeça empinada, não é? Oprimindo aquelas que não tinham, oprimindo o pobre, humilhando o pobre. Ao invés de socorrer o pobre, o povo estava humilhando aqueles que tinham menos do que eles, especialmente as mulheres.
Elas estavam usando roupas de luxo, usando suas joias, mas com um motivo errado, para humilhar as outras pessoas, para aparecer diante das pessoas. E esse é um outro problema. Muita gente usa essas coisas para aparecer às outras pessoas. Você não deve usar joia, usar uma roupa bonita para mostrar que você tem às outras pessoas. Ou então, para dar a entender que você é alguém que pode comprar isso ou aquilo que você quer usar. Esse não deve ser o motivo. O motivo deve ser para a glória de Deus, tá certo? Você usa para honrar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, mas sem exagero. Então você vai observar que o pecado ali não eram as joias. O pecado do povo de Judá era a opressão aos pobres, a soberba, o orgulho que estava diante de Deus ali, tá certo? Então, Deus estava punindo eles por conta disso aí, tá certo? Então, o pecado não era as joias, tá certo? Em Êxodo capítulo 3, versículo 21 ao versículo 22, você vai ver que quando o povo vai sair do Egito, Deus ordena que eles peguem e recebam da mão dos egípcios o ouro, a prata, as joias e tudo isso aí de preciosidade, de linho, Deus ordenou que o povo levasse. E o povo levasse para quê? Obviamente que era para usar, não é? Porque Deus não condenava o uso de joias. Quando Abraão manda o seu servo Eliezer buscar uma esposa para Isaac, ele manda presentes para Rebeca, né? E que presentes são esses? São joias. Joias. Eu não sei se você sabe, mas uma noiva judia, quando ia se casar, ela era adornada com joias preciosas. Você vai ver que Deus não condena o uso de joias, desde que seja com sensatez, com prudência, com equilíbrio, tá certo? E tenha a razão e o motivo para isso, que não seja de forma soberba, de forma egoísta, ou para mostrar que você pode usar isso ou tem aquilo outro para as pessoas que não têm. Esse é o motivo errado, tá certo? E Ezequiel capítulo 16, Deus vai se comparar a um homem que se apresenta diante de uma criança necessitada e lhe prepara vestes finas e lhe adorna com joias, né? E compara essas joias à glória de Jerusalém, né? Então você veja que se as joias fossem um pecado na vida do povo, Deus jamais ia comparar a glória dele com um objeto que fosse um símbolo do pecado. Jamais Deus ia fará isso, né? E se tem algo que ele preza, é a sua santidade. Então Deus, ele não está aqui arrogando o pecado a nenhum tipo de adorno, que no caso seriam as joias, ok? Eu espero que isso tenha esclarecido a você. O pecado do povo aqui era o orgulho, a soberba e a prostituição. Esse era o pecado do povo de Judá, pelo qual Deus estava sentenciando eles. Mas onde está então o erro do uso das joias? Está no excesso, na falta da discrição. Tudo deve ser com equilíbrio. Está na motivação. Você precisa ter um motivo certo para usar uma joia, para usar uma roupa fina, não é? Um motivo certo. A outra questão é não dar prioridade a essas coisas e deixar as outras coisas
que tem prioridade no reino de Deus lá atrás. Não. É o que Paulo e Pedro vai ensinar para as mulheres da igreja. Vocês não devem dar ênfase às coisas de fora. Vocês não devem priorizar essas coisas como aquilo que vai fazer referência diante de Deus e das pessoas. Não. Deem prioridade àquilo que é do interior, aquilo que sai de dentro de vocês, aquilo que valoriza vocês por dentro e não por fora, tá certo? Porque o que valoriza vocês por fora não valoriza vocês por dentro, mas o que valoriza vocês por dentro, que é o caráter, vai valorizar vocês também do lado de fora, tá certo? E que adianta estar tão bonita por fora, mas por dentro não ter caráter, né? Então é isso que Paulo e o apóstolo Pedro está falando aqui. E com isso evitar o mal falatório, as críticas. Outra coisa, se você é alguém que prega, você é uma mulher de Deus que é dirigente do ciclo de oração, né? Deve ter cuidado para não exagerar nessas peças que você usa. Vai usar um brinco? Coloca um brinco discreto. Você vai usar um colar? Coloca um colar discreto que você possa usar sem gerar muito escândalo, né? Sem gerar disse-me-disse de alguém. Não precisa colocar uma pulseira, né? Arrastando, né? Encher os dedos de anel, ficar aquela coisa aparecendo. Não precisa disso, não. Coloca um anel ou dois, uma coisa discreta, sem exagero. Eu tenho certeza que Deus vai ser honrado, glorificado com a sua discrição. Principalmente se você exerce uma posição eclesiástica na casa do Senhor ou está à frente de alguma atividade diante da igreja. Uma outra coisa também, que alguns têm dúvida, é pecado ver jogo de futebol? É claro que não existe nenhum pecado nisso aí. É pecado ver um filme, ver uma novela, ir à praia, né? E aí eu quero trazer a você um texto para a gente se embasar nele, que é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar para a gente se embasar nessas perguntas aqui. Paulo vai dizer o seguinte. Ele diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei em nada me dominar. Isso aqui é tão sério que Paulo ainda vai reforçar sua palavra. E no capítulo 10, versículo 23, ele repete a mesma lição para a igreja. Ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio proveito, mas sim o dos outros. Veja que Paulo vai citar 3 coisas aqui. O texto vai falar sobre coisas inconvenientes. O que são coisas inconvenientes? Veja, o que Paulo está falando é que você pode até ver um jogo de futebol. Você pode ver um filme. Mas você deve ter equilíbrio quando for ver um jogo de futebol. Você não precisa ficar horas e horas ou virar um hábito, se tornar um vício na sua vida. Você pode ver esporadicamente, mas não ser aquela pessoa que chega a ser um fanático, um torcedor fanático, a ponto de, quando o seu time for jogar, usar até a camisa e ficar fazendo propaganda do time lá que vai jogar. Você que é um cristão não deve ter esse comportamento. Até porque aquilo não deve se tornar uma idolatria para você. Entendeu? Aquilo não deve subir a sua cabeça. Nenhum filme, nenhum um jogo de futebol
Tem cristãos que no dia que o seu time vai jogar, ele bota na rede social, ele veste a camisa, fica na rua, enfim. Né? Ele é a propaganda do seu time. Você está pecando, rapaz. Você está idolatrando uma coisa que é mundana. E você podia assistir o jogo sem fazer essa extravagância e sem cometer esse erro aí. É aí onde as pessoas erram, tá certo? Ver um filme é pecado? Não. Mas que tipo de programa, de filme você está assistindo? Tem que ter cuidado, porque essas coisas, elas podem influenciar você para o mal. Ver uma novela, né? Você sabia que a novela é a cara da hipocrisia? Por quê? Porque os novelistas, eles estão imitando as pessoas fazer algo na vida real. Eles estão imitando, né? Ou seja, eles não estão vivendo aquela realidade. Eles estão simplesmente imitando. Em outras palavras, está ensinando a mim e você ser o que eles de fato na vida real não são. E aquilo é hipocrisia. Você quer aprender a ser um hipócrita? Então eu convido você a deixar de ver novela. Tem pessoas que deixam de ir para o culto por causa de uma novela. Isso é pecado. Veja que tanto filme, que não é pecado ver, tá certo? Um jogo de futebol, uma novela, mas você não deve colocar aquilo ali como prioridade na sua vida. Não. Aquilo edifica você? Aquele programa que você está vendo está gerando um bem para você? Está gerando uma boa influência para você? Porque se não estiver trazendo boas influências, se não estiver edificando, olha o que Paulo diz, tem coisas que não edificam você. A novela edifica você? Ensina coisa boa para você? O jogo de futebol está levando você a ter boa influência ou mal influência como um cristão? Aquele filme que você viu está dando a você boas influências ou mal influência? Tem pessoas que têm até pesadelo depois de que vê um filme. Então você deve observar isso. Isso é conveniente? Convém você, como um cristão, passar altas horas da madrugada vendo filme? Que você poderia estar orando, né? Usando sua vida como instrumento de bênção para outras pessoas, intercedendo por elas, se humilhando diante de Deus. Eu não estou dizendo aqui que é pecado você ver um filme, ver um programa na TV. Mas eu e você precisamos ter cuidado com o tempo que nós gastamos. Tem gente que exagera no tempo diante de uma TV, exagera no tempo diante de um programa. Você tem que ter o seu limite. E um cristão, principalmente, deve governar o seu tempo e ver qual é a prioridade para o seu tempo. Pense nisso. Coisas inconvenientes. Você acha que é conveniente um cristão, uma mulher crente, ficar de topless na praia? Ficar de biquíni na praia? Você acha que é conveniente isso? Porque tem roupas mais convenientes para um cristão usar, não é? Tem roupas de banho que você, como mulher, pode usar com mais discrição, sem chamar a atenção de homens que estão lá. E às vezes são pessoas que moram na mesma localidade que você, né? Imagine você depois que volta da praia, com os amigos que conhecem você, você que é crente, que amanhã vai estar lá cantando na igreja, pregando na igreja. Você mostrou as partes íntimas do seu corpo para pessoas da sua localidade. Você sabe o que acontece? Aqueles que não têm o temor de Deus vão falar de você, vão criticar
e vão defamar você. Olha a maledicência onde entra. O escândalo está aí. Você pode usar uma roupa de banho mais discreta. Tem roupa de banho que não faz vergonha nenhum cristão usar, não é? Pense nisso. Coisas que dominam. O jogo pode dominar você. Desculpe. Um filme pode dominar você. Uma novela pode dominar você a ponto de influenciar você para o mal. E coisas que dominam. Coisas que dominam. Nós não podemos tomar como modelo o mundo aí fora. Nós somos separados, chamados para fora, eclésia de Deus. Você não é mais um mundano. Você é um cristão. Você é um filho de Deus. Você se tornou uma nova criação. E essa nova criação, ela traz consigo novas atitudes. Atitudes discretas. Atitudes sensatas. Ajuizadas. Então você não tem que ter mais a imaturidade de antes. Tem que ter equilíbrio. Pessoas que deixam de viver a maturidade cristã. Posta na rede social uma roupa indiscreta, não é? E a Bíblia vai falar sobre roupa que o cristão deve usar. Veja o que o apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Olha o versículo 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Né? Com decência e discrição. Essa você vai observar, Paulo não está ditando o tipo de roupa, mas ele está dando um conselho de como se deve usar a roupa. A roupa que você usa, ela traz escândalo? Ela é discreta? A roupa que você usa quando sai de casa, quando vai para o mercado, quando vai a uma praia, quando vai a uma festa, é discreta? Os homens, quando vê você com essa roupa, eles são chamados a atenção? Porque se você veste uma roupa que chama a atenção dos homens, essa roupa, ela não tem discrição. Ela não tem o caráter que você deve apresentar como mulher de Deus. Por exemplo, uma roupa decotada, que mostra partes do seu corpo, ela é discreta? Uma mini saia, você vê numa mini saia discrição? Modesta à parte, claro que não, não é? Por quê? Porque uma roupa justa, colada no corpo, você acha que não chama a atenção dos homens? Você acha que uma blusa que você veste, você que é crente, acima do umbigo, mostrando a barriguinha, você acha que tem discrição aí? Existe pureza aí? Você acha que não chama a atenção das pessoas? Principalmente se você já é uma mulher casada, tem o seu marido, tem filhos, ainda que não seja, mas você acha que é uma roupa discreta para você que fala de Jesus para as pessoas? Seu corpo é templo do Espírito Santo? Você veja que tem pessoas que dizem que a veste não revela o seu caráter. Tem gente que diz que a roupa não define o seu caráter. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O caráter define a roupa que você usa. O caráter que você tem, ele vai definir o tipo de roupa que você vai usar quando você sai de casa. Você sabia disso? 1 Pedro 3, verso 3 ou 4, ele vai falar sobre isso.
Embora não é o que você usa por fora que define o seu caráter. Porque tem gente que pode vestir até uma roupa que cobre até o dedo do pé, mas possa ser que o seu coração seja cheio de sensualidade. A sua mente seja uma mente de malícia, não é? Porque o que importa para Deus é aqui dentro. Só que o que eu sou por dentro, eu manifesto por fora. O caráter que existe dentro de mim, ele manifesta do lado de fora. É impossível esse caráter não se manifestar de forma estereótica, certo? A inocência, ela anda junta com a prudência. De repente você está dizendo, pastor, mas eu faço sem malícia, eu não tenho maldade, não. Você não tem maldade, mas não está sendo prudente. Lembra que Jesus disse, sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente? Ele está falando que nós não devemos mudar a nossa natureza. Ser simples, mas com prudência. Tá certo? Ser prudente. O fato de você participar de uma festa, de um evento, não significa que você vai mudar a sua natureza de cristão. O fato de você ir para uma praia não significa que você vai perder a natureza de cristão. Lá na praia você deve ser a mesma crente. Lá no jogo de futebol você deve ser o mesmo cristão. Deve ter equilíbrio nas palavras. Deve ser equilibrado. Quando você se deparar diante de uma televisão, de um aparelho celular, você deve ser equilibrado, prudente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, a Bíblia vai nos ensinar a fugir de toda a aparência do mal. Essa roupa apertadinha que você usa para fazer caminhada, se tiver expondo as partes íntimas e deixando marcado o seu corpo, cobre ela. Veste uma roupa que cubra essa parte que está chamando a atenção dos homens. O seu corpo só deve chamar a atenção do seu marido. Você que é casada e você que é solteira já deve se portar como uma pessoa também casada. Porque um homem de Deus, ele vai exigir isso de você. E desde agora, você deve ser prudente. Você vai fazer uma caminhada, vai para uma academia, vista-se de sorte que alguém não olhe para você e venha desejar seu corpo. Né? Tem roupas que modelam, né? Já tem algumas roupas da moda aí que já recebe o nome de calça modelar, né? E por falar em calça, existe algum pecado, pastor, em mulher usar calça? A Bíblia não vai dizer, e não existe nenhum trecho na Bíblia que condene a mulher usar calça. Não, senhor. Mas, pastor, e aquele texto de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, não. O que Deus estava falando ali era que Deus não estava proibindo o uso. Deus não estava proibindo o uso de roupas semelhantes do homem na mulher e da mulher no homem. Até porque naquela época, tanto o homem quanto a mulher usavam roupas iguais, que era a túnica. Deuteronômio 22, verso 5. O que é que Deus está fazendo ali então? Deus está querendo fazer distinção, dizendo o seguinte, olha, o homem se comporte como homem e a mulher se comporte como mulher. Não confunda as coisas. Deus não estava proibindo a mulher usar uma calça, mas Deus estava dizendo, olha, que o comportamento de ambos seja coerente. Que a mulher, ainda que vista uma calça, mas ela não mude o seu comportamento de mulher. Tome a posição e a postura de uma mulher. O homem também tome a postura e a posição de um homem. É isso que Deus está falando. Mas já tem umas calças por aí, né?
que tem até homem que usa, tem até um nome unissex, né? Serve para homem e para mulher. Mas tem que ter cuidado, né? Essas coisas apertadinhas demais para homem não serve não. Né? Você que é homem, vê lá, hein? Tem cuidado com isso. E você que é mulher, você vai usar uma calça, se você percebe que ela é muito colada, desenha seu corpo, seja prudente. Você percebe que vai chamar a atenção de um homem lá fora, não use. Não use, você é uma pessoa inteligente. Você sabe quando se olha no espelho o que vai chamar a atenção de um homem lá fora ou não. Tem muitas roupas discretas aí, calças também. Mas hoje em dia, né, as roupas aí deixam muito a desejar. Então, esse é o conselho de Deus que eu deixo para você que é homem, você que é mulher. Devemos nos policiar, tá certo? Não devemos fazer excesso de usos e costumes, tá certo? Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Pastor, é pecado usar um bermudão? Claro que não. Agora, você que é um obreiro, você deve ser cauteloso. Tem que estar andando por aí de calçãozinho, né? Mostrando suas bonitas pernas, né? Para que isso, né? Seja cauteloso. Tem gente que vai até para a cidade, né? De calçãozinho. Não precisa exagerar. Você está dentro de casa, né? Você que é um obreiro, eu aconselho você ser mais cauteloso. Está pregando no púlpito, está ensinando. Você que é uma mulher de Deus, um homem de Deus, né? Se policie melhor. Você é uma pessoa inteligente. Não dê vazão para as pessoas falar de você. Você fica dando brecha, depois as pessoas ficam falando de você e você depois fica dizendo que é o diabo. O diabo não, é você que está dando lugar. Você que não está sendo coerente. Você que não está se policiando. Entendeu? Quando Deus manda os sacerdotes usar o bermudão, é porque eles subiam no altar e o altar era alto. Você vai ver que Deus orienta até deixar de levantar os altares altos para que não pudesse aparecer as partes de baixo do sacerdote, que era da cintura e suas coxas. O que é que Deus vai dizer? Deus manda Moisés ordenar eles usar bermudão por baixo, para não mostrar as coxas. Aí fica você andando de calçãozinho por aí, sem camisa, mostrando seus músculos. Toma uma postura de homem de Deus, rapaz. Você é um homem de Deus, prega na igreja, ensina na igreja. Se precaver, seja precavido. Tenha mais cautela com isso. Se policie. Depois as pessoas não estão aí usando de palavra maliciosa, maldosa a seu respeito, falando de você que é uma mulher de Deus e que é um homem de Deus. Então, seja cauteloso. Use roupas bonitas, porque usar uma roupa bonita não é usar uma roupa sensual. Sensualidade é uma coisa e se vestir bem é outra coisa. Então, procure se vestir bem sem estar sem sensualizar, tá certo? Busque usar joia, mas sem exagero, tá? Sem aquelas coisas que chamam a atenção dos outros lá fora, tá certo? Você quer ir para academia, vá para academia, use uma roupa a caráter de alguém que vai fazer exercício, que vai fazer caminhada, mas com discrição. Bote alguma coisa que possa cobrir a sua vergonha. Tá bom? Tenha cuidado com isso. Você vai para algum lugar que é público, também vigia a roupa que você usa. Então, não seja avacalhado, não seja descomprometido com a pessoa do reino de Deus. Você tem um nome a zelar. Você tem uma igreja a zelar também, que é o corpo de Cristo. Você é membro desse corpo. E você tem o nome do Senhor Jesus para honrar e respeitar em você mesmo. Quando alguém olhar para você, não tenha motivo de maledicência, ou seja,
não tenha pretexto para falar mal de você e tampouco do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Deus te abençoe e que possa edificar você e a mim e a todos nós. Um grande abraço em nome de Jesus. Deus te abençoe.